Olá, pessoal. Nós estamos agora com o 7º podcast da Associação Baiana de Medicina e vamos falar hoje sobre os temas Dezembro Laranja e Dezembro Vermelho, desmistificando o câncer de pele e a prevenção do HIV e da AIDS. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos e nós vamos falar de um tema de alta relevância hoje e com pessoas capacitadas tecnicamente e moralmente e que trazem informações confiáveis para todos vocês. Dezembro Laranja é a campanha nacional de conscientização sobre o câncer de pele, o tipo de câncer mais comum no Brasil, mas que pode ser amplamente prevenido. E o Dezembro Vermelho destaca a importância da prevenção do combate ao HIV e à AIDS, lembrando que os avanços na ciência e o impacto positivo na informação, na qualidade da vida, pode ter um grande benefício para a nossa população. Vou apresentar a vocês nossas duas excepcionais convidadas que participarão conosco dessas discussões. A doutora Ana Paula Alcântara, ela é infectologista, é formada em medicina pela Universidade Federal da Bahia, ela é médica infectologista pela Sociedade Brasileira de Infectologia, é mestre pela Universidade Federal da Bahia, professora de infectologia da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, ela é médica do Hospital Aliança, preceptora da residência do Hospital Geral Roberto Santos e presidente da Sociedade Baiana de Infectologia no biênio 2024-2026. Nossa presidente está aqui conosco e ao nosso lado nós temos a querida doutora Maria Clara Gordiano, que é dermatologista clínica. Ela tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, é preceptora da residência médica em dermatologia do Hospital Santa Isabel, a Santa Casa da Bahia, e faz parte do ambulatório de suporte oncológico. Ela é tesoureira da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Bahia, biênio 2023-2024. Então nós temos aqui duas pessoas que estão engajadas com as nossas entidades de classe, com as nossas sociedades regionais e que, sem dúvida alguma, foram escolhidas para participar dessas entidades devido à sua capacitação técnica, moral e que são pessoas que servem de inspiração para os demais colegas se engajarem na vida profissional. E, além disso, ela é também presidente eleita da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Bahia para o biênio 2025-2026 e ela é coordenadora regional da campanha Dezembro Laranja da Sociedade Baiana de Dermatologia em 2022, 2023, 2024, ou seja, nós temos uma presidente e uma próxima presidente que vão estar lado a lado, que vamos ter também um período de gestão onde ambas estarão na presidência das nossas regionais e eu parabenizo a ambas pela conquista. Vamos começar falando um pouco sobre o câncer de pele. O que é o câncer de pele? Fale para nós um pouco. Então, o câncer de pele é uma proliferação de células malignas que vai acontecer na pele e com isso a gente tem que prestar atenção aos primeiros sinais para poder tratá-lo precocemente. Perfeito. Ana, fale aqui um pouco sobre o que é o HIV, o que é AIDS e como é que a população deve conhecer um pouco mais sobre essas duas entidades. Muito bem. HIV é um vírus que tem como objetivo destruir o sistema imunológico e AIDS é a doença que resulta dessa infecção. Então, a diferença entre a pessoa que vive com HIV é a pessoa que está infectada pelo vírus, mas que não está doente. E AIDS é quando esta doença se instala. E essa doença, quando se instala, ela tem como principal objetivo, queda na imunidade. Doenças infecciosas que habitualmente não aconteceriam em pessoas que não têm alteração de imunidade, elas passam a aparecer. Então, a AIDS é a doença clínica do HIV. A pessoa que vive com HIV não necessariamente tem AIDS. Toda pessoa com AIDS é infectada pelo vírus HIV. Perfeito. Entre os principais tipos de câncer de pele, que nós temos os melanomas e alguns outros tipos, fale um pouco sobre esses tipos de câncer e quais são aqueles que estão mais associados à exposição solar. Então, a gente divide os cânceres de pele em dois grandes grupos, o melanoma e o não melanoma. A gente faz essa divisão porque o câncer de pele melanoma, ele tem uma mortalidade muito maior do que os outros. Todos estão associados com a exposição solar. Lógico, tem outros fatores, genéticos principalmente, mas os mais frequentes são o basocelular e o espinocelular.
O basocelular, ele representa mais de 75% dos tipos de câncer de pele. É de crescimento lento, invade lentamente a pele e tem um alto índice de cura. Perfeito. Nós temos observado uma mudança importante, Ana, na sociedade devido à ciência. Então, se nós olharmos o HIV/AIDS há 30 anos atrás, a mortalidade era muito grande, tivemos inúmeras pessoas famosas que morreram, porém a ciência desenvolveu uma série de tratamentos que são muito eficientes hoje e que, devido a essa eficiência, algumas pessoas estão ficando menos preocupadas com a possibilidade de pegar o vírus através de relações sexuais, estão usando menos os preservativos. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa história aí, como é que foi essa evolução, a importância da ciência, né, que na verdade a maior resposta ao tratamento veio através de inúmeras pesquisas, mas fale um pouco do que era o HIV e AIDS há 30 anos atrás e como é que você tem visto nos dias atuais. Eu acho que é uma reflexão muito rica quando a gente fala, e assim, eu tive a oportunidade, né, de desenvolver a minha especialidade exatamente com a chegada da epidemia da AIDS, né? Então, na década de 80, as pessoas morriam precocemente, muito jovens, né? E morriam por doenças muito agressivas, né? Morriam com doenças feias. E o que é que mudou? Talvez o HIV tenha sido uma das patologias que mais revolucionou e acelerou o desenvolvimento da ciência. Hoje a gente vê isso com a Covid, né? Em tempo recorde, quanto progresso que tivemos no desenvolvimento de plataformas de tecnologia. Mas em relação ao HIV, naquela década de 80 e 90, foi uma revolução. E realmente, medicações muito potentes, muito eficazes, com resultados seguros, surgiram e foram disponibilizadas, né? E a partir daí, essa realidade mudou. Então, as pessoas que viviam com HIV, elas passaram a não adoecer mais, então elas passaram a não evoluir para a AIDS quando elas eram tratadas e adequadamente tratadas, e elas passaram a morrer muito menos. Então, hoje a gente pode dizer que o HIV, quando tratado adequadamente, é uma doença que se cronifica, não é uma doença que condena à morte. É uma doença tratável, graças à evolução da ciência, graças ao desenvolvimento dessas medicações, que são os antirretrovirais, e que, ao longo desses últimos 30 anos, eles têm evoluído bastante, né? Com drogas cada vez mais novas, com potencial de reação muito menor, com facilidade de adesão, porque simplificação na posologia, o paciente toma menos comprimido e, consequentemente, ele consegue sustentar melhor o tratamento, que é um tratamento longo. Eu costumo dizer muito aos pacientes HIV, principalmente em primeiras consultas, descobrir o HIV, né, infecção pelo HIV, não condena a nada. Na verdade, modifica a forma de olhar a vida, porque vai ter um cuidado com a saúde muito maior. E a partir daí, ele vai, assim como um paciente diabético, assim como um paciente hipertenso que precisa de uma medicação para toda a vida, o paciente HIV também. Só fazendo uma pequena reflexão que há 30 anos atrás, uma das coisas que me deixou muito orgulhoso é o nosso SUS. Várias pessoas de outros países que não têm acesso a um projeto como esse de saúde pública vinham ser tratadas aqui no Brasil. Eu vi várias pessoas falavam, não, lá no Roberto Santos tem um paciente que veio dos Estados Unidos, tem um outro paciente que veio da Alemanha. Então, assim, é um projeto realmente espetacular, o Sistema Único de Saúde, que todos nós entendemos que é muito cara a saúde, que há um subfinanciamento, mas, por outro lado, inúmeros países não têm acesso a um programa social de reparação social como essa. Não foi algo que você via muito também no seu dia a dia? Bastante. Inclusive, pessoas que moravam, né, expatriados, que moravam fora do Brasil, brasileiros que voltaram para o Brasil por conta disso, e estrangeiros que vieram ao Brasil e que tiveram acesso. Então, assim, nós somos um dos poucos países no mundo onde a medicação gratuitamente foi distribuída desde o momento zero, né? Desde a primeira droga, desde o AZT, e que se sustenta até hoje com essa distribuição. E eu costumo sempre dizer também ao paciente, quando a gente tem um diagnóstico do HIV, o primeiro momento é a descoberta do diagnóstico, o impacto do diagnóstico, o acolhimento do profissional de saúde e, a partir dali, a distribuição gratuita da medicação. Então, ele tendo acesso a esses 3 passos,
está colocado nas mãos deles, né, o sucesso desse desafio, que é a adesão. Então, assim, nós temos a medicação distribuída de forma regular, sem desabastecimento, né? E uma política de saúde pública que tem uma capilaridade, uma abrangência, chega às pequenas cidades, chega aos grandes centros, os centros de distribuição, as farmácias, com pessoas treinadas, capacitadas. Então, é um programa realmente que merece muito orgulho. Maria Clara, eu queria fazer uma pergunta a você sobre quais são os grupos de pacientes que estão em maior risco de desenvolver o câncer de pele. Nós estamos agora iniciando o verão, as pessoas, muitas ficam na expectativa de tirar férias, irem para a praia. Quais são aquelas pessoas que devem ter o maior cuidado para evitar o aparecimento de câncer de pele? Então, quem já teve um câncer de pele tem uma chance de ter um segundo câncer de pele muito grande. Quem teve um familiar com câncer de pele, pessoas que não se bronzeiam, que ficam mais vermelhas, que têm a pele mais clara, mais sensível ao sol, essas pessoas também têm uma chance maior. Pessoas que trabalham no sol, se expõem muito ao sol, ou que quando eram crianças ou adolescentes tiveram muitos episódios de queimaduras solares, que ficou vermelho, dolorido, com bolhas. Pacientes com mais de 50 pintas no corpo, 50 sinais, têm uma chance maior de ter câncer de pele. Os mais idosos, então acima de 65 anos, a chance é maior, porque a radiação solar ela é cumulativa ao longo da vida. E pacientes transplantados de órgão sólido, que tomam imunossupressores, transplantados renais, transplantados de fígado, esses têm também uma chance maior de ter carcinoma de pele. Quais são os cuidados que esses grupos de pacientes devem ter para evitar o aparecimento, além, claro, da exposição do sol, naqueles horários onde tem o maior risco? Como é que essas pessoas devem se posicionar? Um paciente que chega no seu consultório e fala assim, doutora, eu fiz um transplante de rim, estou usando imunossupressor, mas eu gosto muito de ir para a praia, ou de ir para uma piscina, ou de estar com os amigos fazendo uma caminhada no sol. Como prevenir o câncer nesse grupo? Como é que você aconselha seus pacientes? Então, é possível continuar, né, fazendo as atividades de lazer, só que com outros cuidados. A prevenção do câncer de pele, ela não é um cuidado, é um fator, são fatores, um conjunto de fatores. Então, primeiro de tudo, é evitar a exposição direta ao sol nos horários de pico de maior incidência de radiação, que é entre 9 horas e 15 horas da tarde. Estar coberto com roupas. Quem tem esse tipo de fator de risco, alto risco, então, aquelas roupas que tem na fibra um tratamento que tem proteção UV, isso é muito importante. Então, quanto mais comprido e mais coberto, melhor. Além disso, colocar um chapéu com a aba larga, quanto maior a aba do chapéu, melhor também. Lembrar do óculos de sol para proteger essa pele perto dos olhos, porque fica muito difícil de passar o protetor solar pertinho da pálpebra, às vezes arde. Então, esse é um conjunto de medidas que a gente pode usar para continuar curtindo o verão, curtindo o seu lazer, sem problemas. Perfeito. Um dos efeitos colaterais da melhor resposta ao tratamento do HIV é uma geração de pessoas mais jovens que não conheceram o que foi a dificuldade da epidemia do HIV há 30 anos atrás, estão relaxando em relação ao uso de preservativo e fazendo alguns tratamentos como profilaxia pós-exposição, profilaxia pré-exposição. Fale um pouco do cuidado do uso e da importância dos preservativos e também o que são a profilaxia pré e pós-exposição. Então, essa geração, né, a geração de 90, de 2000 para cá, a geração que realmente não conheceu o impacto da epidemia. E elas negligenciam muito mais. O uso do preservativo, a camisinha ainda é a maior ferramenta de prevenção em relação às ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, e em relação ao HIV. Além de prevenir HIV, a camisinha ela previne para outras doenças. E isso é muito importante, porque a gente termina negligenciando outras doenças sexualmente transmissíveis e que são porta de entrada para o HIV. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. Além de porta de entrada para infecções que podem ter outro tipo de complicação, como, por exemplo, câncer de colo de útero, infecção do HPV, câncer de pênis. É muito bom lembrar, o HPV está muito associado ao câncer de colo, mas também está associado ao câncer de pênis. Então, assim, no indivíduo masculino, ele também tem que ter essa lembrança.
Quando a gente vai pensar hoje que, além da camisinha, outras ferramentas surgiram final da década de 90, surgiu a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. São aquelas pessoas que eram vítimas de violência sexual ou vítima de exposição sexual desprotegida com alguém sabidamente HIV positivo ou desconhecido que pudesse ter um fator de risco a mais. Essas pessoas poderiam se beneficiar e se beneficiam do uso de medicação antirretroviral pós-exposição, até 48 horas após a exposição. E a PrEP, que é mais recente, a partir de 2018, foi incorporada no nosso PCDT. A PrEP é você usar antes de se expor. Então, são aquelas pessoas... É PCDT, só para não esquecer. PCDT, né? Que é o plano, na verdade, é o programa, tá, do Ministério da Saúde para controle e prevenção das infecções relacionadas às infecções sexualmente transmissíveis e o HIV. Então, a gente tem um manual, onde constam todas as recomendações. E ele é revisado muito periodicamente, quase que anualmente. A partir de 2018, a PrEP foi incorporada e a PrEP tem, por definição, a profilaxia pré-exposição. Então, são indivíduos que têm um risco maior. Por quê? Porque eles são ou profissionais do sexo ou pessoas que têm atividade sexual entre homens, né? Homem que faz sexo com homem. Então, eles têm um risco aumentado de se expor ao vírus HIV e eles se beneficiam do uso pré-exposição sexual. Então, eles podem usar até 2 a 24 horas antes da relação sexual, quando essa relação sexual é possível de ser planejada. Ele vai usar antes, após e até 48 horas após aquela relação sexual que possa ser suspeita. Ou então, essa é a chamada pré-exposição por demanda. Então, pessoas que, por exemplo, casais sorodiscordantes, né, onde um é HIV positivo e o outro não é. Essas pessoas, quando elas moram longe, moram distante e que têm uma previsibilidade da vida da atividade sexual, elas podem usar a PrEP. Um outro caminho são aquelas pessoas que não têm como prever quando vão ter uma exposição sexual e elas podem usar continuamente essa profilaxia, né? Mais recentemente, a gente teve um avanço grande, que é o surgimento de medicações injetáveis, né, de uso semestral, que se mostrou muito eficaz e que parece que vai ser muito promissor do ponto de vista de comodidade para a população. Só complementando, essas medicações pós-exposição, a gente usa com frequência em profissionais da área de saúde, né? Que às vezes estão instrumentando a cirurgia, ou um cirurgião, uma enfermeira, que acaba por algum problema se contaminando, se furando com agulha, ou se contaminando com sangue, e essas pessoas fazem o uso dessas medicações, e são medicações muito eficientes, né? Para evitar a progressão da doença. Em mais de 90%. Mais de 90%. Você fez uma observação agora, Maria Clara, sobre a incidência de câncer de pele, que é muito mais frequente em pessoas de cor branca. Mas pessoas também mais morenas têm um risco maior, ou têm um risco menor, mas também podem desenvolver o câncer de pele. Como diagnosticar? Quais são os sinais de alerta de uma pessoa que tem uma lesão de pele, seja um sinal, seja algum tipo de caroço? Quais são os sinais de alerta para essa pessoa procurar um médico? Porque muitas vezes, quando nós olhamos a olho nu, a gente não consegue diagnosticar com segurança. E vocês, dermatologistas, têm alguns equipamentos de dermatoscopia, alguns outros equipamentos, você consegue fazer um diagnóstico muito mais acurado. Quais são os sinais de alerta para uma pessoa que possa ter uma lesão e que suspeite de ser um câncer? Exato. Qualquer pessoa de qualquer cor, ela pode ter câncer de pele, tá? Então, um dos fatores de risco é ter a pele muito clara. Mas a pessoa de pele escura, que se expõe ao sol, ela também tem uma chance alta de ter um câncer de pele. Então, uma ferida que ela não cicatriza há mais de 4 a 6 semanas é um sinal de alerta, essa pessoa deve procurar um dermatologista. Uma lesão que ela cresceu muito rápido ou que ela sangrou é um grande sinal de alerta. Uma pinta nova numa pessoa de mais de 40, 50 anos, ou uma pinta antiga, que ela mudou de cor, ela mudou de tamanho, ela mudou o formato, isso também é um grande sinal de alerta. Qual é a cor que preocupa mais quando você tem uma mudança? É uma lesão que era mais escura, ficou clara, a lesão mais clara que ficou escura? Quais são os sinais, assim, pensando no leigo, assim, um paciente lhe perguntando no consultório, assim, doutora,
minha família, eu tenho vários filhos, parentes, tem muitos sinais. Quando eu devo me preocupar? Então, é quando ela muda de cor, né? Então, ela era marrom clara, ficou com mais de uma cor, virou marrom claro junto com escuro, junto com avermelhado. Ou ela era bem escura e está no centro, perdendo a cor. Isso é um grande sinal de alerta, porque o melanoma ele pode regredir. Então, o próprio organismo ele vai tentando controlar a doença e isso causa uma regressão. É um grande sinal de alerta. Então, é a mudança que preocupa mais no sinal do que a própria cor. A maioria dos melanomas é escuro, mas a gente tem também o melanoma sem melanina, que é o melanoma amelanótico, que geralmente ele é rosado, uma cor mais pálida. E ele também é um fator de risco para ser um melanoma, é um sinal de alerta para ser um melanoma. A alimentação ajuda de alguma forma na prevenção? Olha, a alimentação ela ajuda como um conjunto, Certo. né? A exposição ao sol é daí que a gente consegue, o fator de risco mais controlável é a exposição à radiação UVA e UVB. Certo. Quais são os riscos, pensando que nós estamos conversando com a população, que muitas dessas pessoas que estão nos assistindo não são médicas, não são médicos, como a pessoa pode se infectar com HIV? As pessoas têm uma série de mitos, de beijo, de toque de mão. Vamos desmistificar um pouco e falar um pouco com informações confiáveis e baseadas na ciência. Então, as vias de transmissão, né, elas são com sangue ou com secreções vaginais. Então, a relação sexual, né, o contato sexual com o esperma em relação ao homem e com a secreção vaginal em relação à mulher é um fator de transmissão. O sangue, seja por compartilhamento de seringas entre usuários de droga endovenosa, seja por um sangue contaminado, né? E, infelizmente esse risco ainda existe, mas que é absolutamente possível de controlar e é controlado como regra quando se tem medidas seguras de controle de banco de sangue, mas basicamente sangue e secreções sexuais, né? Na atividade sexual. A questão da saliva, o vírus é isolado na saliva. Você precisa ter uma solução de continuidade, ou seja, lesões, né, ferimentos, lesões sangrantes, uma gengiva machucada, um dente machucado, de um lado e de outro, para que esse vírus penetre, né, e infecte. Então, a transmissão é sexual e sanguínea, como regra. Perfeito. O abraço, o beijo, o contato, isso de jeito algum transmite HIV. Na verdade, são pessoas que precisam de amparo. Muito. Isso vai muitas vezes ajudar Muito na acolhimento. recuperação, esse Isso. acolhimento, essa empatia, Isso. muito mais do que termos essa noção equivocada. Esse preconceito, que isso pode ajudar né? a transmitir, que é uma grande Exatamente. inverdade. Quais seriam as dicas que você daria para uma mãe em relação a seus filhos, que é muito mais difícil nós controlarmos as vontades das crianças, essa impulsividade, querer estar na praia, estar jogando bola meio-dia, 1 hora, 2 horas. Como aconselhar as mães e também os idosos? Então, assim, de uma forma geral, você tem abordagens distintas para grupos como crianças, adultos e idosos? Como é que você aconselha as pessoas a se cuidarem de uma forma mais efetiva? Sim, a gente sabe que a exposição solar, né, a radiação que a gente toma é muito maior até fazer 18 anos, porque é o momento que a criança está na rua, está brincando, vai à praia ou não lembra de botar o protetor solar. Mas tem uma vantagem, se você ensina a criança desde muito nova a ter bons hábitos de proteção, elas aprendem muito fácil. Então você vê que essa geração de agora, quando vai para a praia, já coloca a sua camisa. Sim. Então é uma coisa bem importante, é ensinar essas mães que sempre, desde pequenininho, vestir camisa, chapéu, se possível óculos, passar protetor solar próprio para a idade. Então, abaixo de 12 anos, tem lá os registros de Inmetro, escrito infantil ou kids. Lembrar que protetor solar a gente só usa em crianças acima de 6 meses de idade. Abaixo de 6 meses não tem estudos mostrando segurança. Então, criança até 6 meses não é para ir no sol, tá? Não é mesmo para ir no sol. Então, a partir de 6 meses já é permitido o protetor solar nesses horários bem cedinho. Passar um tempo curto no sol. A criança, ela desidrata muito mais fácil. Ela se queima muito mais fácil, está sujeita à insolação. Então, precisa ter muito cuidado. E, desde pequenininho, ensinar a criança a passar o seu próprio protetor. Hoje em dia, a gente tem uma apresentação que é em bastão, eu não sei se vocês conhecem, que fica muito fácil para a criança passar no rosto, eles gostam, acham divertido, não vai escorrer no olho, porque é um bastãozinho. Lembrar que no bastão são 3 passadas em cada área da pele, a dose,
São 3 passadas, porque a gente tem a dose da loção e do creme, né? Certo. Que você coloca uma colher de chá para o rosto e pescoço, ou aquela regrinha que você preenche 3 dedos e espalha nessa região de corpo e pescoço, mas no bastão, como é? Então, são 3 passadas em cada área de pele. E no idoso, lembrar que aquela pele que ela está exposta, se você pegar um idoso da família, você vai ver que aquela área que está exposta, geralmente antebraço, é muito diferente da área coberta do abdômen, porque é uma área que foi lesionada. Então, tem lesões pré-malignas ali. Então, lembrar para ele que sempre, todo dia, que se ele fosse expor, tanto faz se é numa janela aberta, numa varanda, num quintal, lembrar de colocar o protetor solar nessas áreas que estão para fora da roupa. Perfeito. Uma coisa que nós víamos muito no passado, falando um pouco assim sobre o HIV, eram alguns cânceres de pele em pacientes com HIV, né? Então, tinha algumas lesões de sarcoma, né? Que às vezes você vê de pele, mas com os tratamentos a gente não vê mais isso, né? No dia a dia, né? A gente via muito sarcoma que não chega a ser um câncer de pele, mas a manifestação era na pele. O dermatologista fazia muitos diagnósticos de HIV, de AIDS, através dos sarcomas. Com as terapias agora, porque é uma doença, o sarcoma de Kaposi, ele é uma doença de muito imunossuprimido. Então, agora, com a melhora do tratamento, a gente vê pouco. Eu mesma na residência eu vi, agora nunca mais eu vi um sarcoma. Perfeito. Verdade. Devido ao à falta do uso dessa nova geração dos preservativos, você falou agora sobre o HPV. É um desse que aumenta a incidência de câncer de colo de útero. Eu já vi pacientes com papilomatose laringeia, pacientes começam a ficar rouca, na verdade está cheio de papilomatose em laringe, em traqueia. Às vezes esses papilomas descem para o pulmão, fazem nódulo necrosado, comportamento como se fosse efetivamente de uma doença maligna. É uma doença que pode aumentar a incidência de alguns tipos de câncer, mas mesmo sem ser uma doença maligna, eles têm um comportamento às vezes muito agressivo. Fale um pouco sobre a prevenção através da vacinação, a importância dos pacientes, das crianças, dessa nova geração usarem a vacina para a prevenção do HPV e os benefícios que ela pode ter através do uso da vacina. Então, puxando um gancho para a população também HIV positivo, né? O indivíduo que vive com HIV, lembrar que todo indivíduo HIV positivo, ele até 45 anos de idade, é facultado a vacina HPV. Então, importante que todo paciente HIV seja vacinado de HPV. Em relação às crianças, a campanha cobre crianças entre 9 e 14 anos de idade. É disponível para todas as crianças. Essa vacina é de extrema relevância que a criança seja vacinada antes do início da vida sexual. Quanto mais precoce ela é vacinada, maior a cobertura vacinal e menor o risco de câncer de colo de útero nas meninas, né? E câncer de pênis em homens. A associação ela existe entre câncer de pênis e HPV. A associação HPV e câncer de colo de útero é responsável por mais de 80% das causas de câncer de colo. Então, é fundamental vacinar essa população. A papilomatose é uma doença que está muito associada à transmissão vertical do HPV. Né? Então, são gestantes positivas para HPV, cujos filhos nascem com a forma laringeia do HPV, que são essas verrugas, esses papilomas, essas estruturas que levam a uma rouquidão, a uma obstrução da via respiratória. Essas crianças elas precisam ser submetidas a tratamentos cirúrgicos recorrentes, às vezes a cada mês, né? Todo mês sendo submetida a uma cirurgia, a uma anestesia geral, a retirada dessas lesões e até mesmo a traqueostomia. Hoje, a vacina, o Ministério da Saúde, né, agora, a partir de 7 de março de 2024, essa vacina também foi autorizada para crianças com papilomatose. Ela é uma vacina preemptiva, já não mais só preventiva, mas também com uma perspectiva terapêutica nesses casos. Então, é muito importante que quem tem um filho com diagnóstico de papilomatose, né, que recorra ao seu médico e procure se informar, que vá aos CRIs, aos centros de vacinação, e que também se informe, porque podem ser beneficiados. E lembrar que HPV hoje muito associado com as neoplasias de cabeça e pescoço, né? Principalmente laringe, base de língua, e que se o indivíduo lá atrás, quando jovem, foi vacinado, ele também pode ter essa prevenção assegurada na sua idade mais... Perfeito. Eu já vi no Hospital das Clínicas, onde eu sou professor,
alguns casos de papilomatose laringeia, crianças tendo que fazer traqueostomia, fazer um buraco aqui no pescoço para conseguir respirar, crianças que fazem infecção pulmonar de repetição com vários nódulos pulmonares. Então, assim, apesar das pessoas acharem que é uma coisa simples, o HPV, existem complicações seríssimas. Crianças que já foram operadas 30 vezes para tirar essas verrugas, esses papilomas de traqueia, de laringe. Então, é uma doença realmente que tem que ter muito cuidado, além do câncer de colo de útero na mulher, que é algo muito frequente que a gente vê. Existe um método que algumas pessoas utilizam chamado ABCDE, que é a simetria, as bordas, cor, diâmetro e evolução das lesões de pele, para poder tentar fazer um diagnóstico mais precoce. Lembrando que a forma mais eficiente de se tratar qualquer doença é o diagnóstico precoce. Então, o diagnóstico precoce do câncer de pele, você muitas vezes trata e o paciente não precisa fazer nenhuma quimioterapia, nenhuma radioterapia, fica curado. Se o paciente tem um tumor de mama, como a gente discutiu no último podcast, o diagnóstico precoce permite a ressecção do tumor e não ser necessário fazer nenhum tipo de diagnóstico. Então, explique para nós aqui de uma forma didática o que é o método ABCDE e como é que as pessoas podem usar isso no seu dia a dia. Então, o método ABCDE é um método mnemônico que foi criado para servir de guia para os leigos e para profissionais de saúde de outras áreas, que é para ter como alerta se alguma dessas situações acontecerem. Então, o A é de assimetria, você pega uma pinta e divide ela no meio e presta atenção, se um lado é muito semelhante do outro, ela é uma pinta simétrica. Se um lado está bem diferente do outro, a gente considera assimétrica. Isso é um sinal de alerta. Isso é um sinal de alerta. Uma pinta assimétrica, ela tem mais chance, a gente chama de uma lesão suspeita. O B é de borda. Se a borda é toda certinha, regular, é um sinal de que é uma lesão provavelmente benigna, mas se a borda ela é irregular, ela faz contornos, reentrâncias, como se fosse um mapa, daí ela é considerada uma lesão suspeita. O C de cores. Se ela tem 2, 3 ou mais cores, é um sinal de lesão suspeita. Se ela tem uma cor só, ela é homogênea, daí você já fica mais tranquilo de que é uma lesão não suspeita. O D é de diâmetro, isso é muito importante. Então, a pinta que ela tem mais de 5 milímetros, ou seja, meio centímetro, até 5 milímetros, ela é considerada uma lesão provavelmente não suspeita. Se é uma pinta com mais do que isso, 6 milímetros para cima, é uma lesão suspeita. E o E é de evolução. Ela era de um jeito, de qualquer dessas características, e ela mudou, é um grande sinal de alerta. Perfeito. Nós já falamos um pouco aqui sobre a questão da desmistificação do HIV em relação aos preconceitos, a morbidade e mortalidade que eram muito maiores no passado. Mas um paciente hoje que utiliza o Sistema Único de Saúde, onde ele pode procurar para ser atendido? Quais são os principais serviços de referência? Então, hoje, a depender do tipo de doença, você tem alguns hospitais que são maiores referências em pulmão, alguns outros em doenças do fígado. Quais são os centros de referência para acompanhamento e tratamento do paciente portador do HIV? Então, na verdade, qualquer unidade básica de saúde está habilitado a testar. E a testagem hoje ela é fundamental. Então, assim, você testar regularmente para HIV é o caminho para evitar o adoecimento. Então, o indivíduo que descobre ser HIV positivo, antes de adoecer, ele tem uma chance de ficar bem ao longo de toda a sua vida. HIV não vai ser uma causa de morte ou de brevidade, de encurtamento da sua longevidade. Os serviços básicos das unidades básicas de saúde, existem os SAIs, que são os serviços de atenção especializada. Então, em alguns centros de saúde, em alguns centros básicos de saúde, nos postos, vão encontrar, por exemplo, na Liberdade tem um SEMAI, que é um SAI, então onde vai haver não só infectologista, mas como toda uma equipe multidisciplinar, psiquiatras, farmacêuticos, assistentes sociais, enfermeiros, que vão desde o teste até a distribuição da medicação. E tem os centros também, aqui em Salvador nós temos, além dos SAIs, temos no Dendezeiro, ali próximo ao Hospital Militar, ao Colégio Militar, temos na Liberdade, no 3º Centro de Saúde, temos no Hospital Couto Maia, temos também no Hospital das Clínicas, o UPS também tem o atendimento.
tem o CEDAP, né, que é o Centro Estadual de Referência no Garcia, que pode também servir de local onde a pessoa pode buscar não só a testagem anônima, ou seja, aquele que quer saber se é HIV ou não, ele pode procurar uma testagem em qualquer desses locais. Perfeito. Então, segue aí dicas importantes de onde você deve se dirigir se conhecer alguma pessoa e precisar de algum apoio para o tratamento, diagnóstico e acompanhamento do paciente com HIV. Algumas pessoas falam que as câmaras de bronzeamento artificial não são seguras, que podem promover o aparecimento de câncer de pele. Existem riscos associados à exposição dessas câmaras de bronzeamento artificial e quais são esses riscos? Sim, as câmeras de bronzeamento, elas têm um alto risco, uma chance de mais de 30 vezes da pessoa desenvolver um melanoma, se foi feito até os 20 anos de idade. Inclusive, a Anvisa proibiu essas câmeras de bronzeamento desde 2009. Não só são proibidas no Brasil, como em vários países do mundo. É realmente proibido. A gente sabe que, infelizmente, no nosso país, não é porque é proibido que não existe. Se você der um Google, você acha. Mas é proibido. Onde existe uma câmera de bronzeamento artificial, isso é ilegal. É de extremo risco. É uma situação, assim, realmente, que você não deve fazer nunca na sua vida. Uma das coisas importantes quando se tem o diagnóstico do câncer de pele é você fazer uma ressecção muito bem feita e que você deixe as margens da lesão sem nenhuma área do tumor ao redor Tem que ter área normal ao redor da área ressecada e o tumor no centro da lesão. No passado, isso já não existe mais, mas a gente vê muitas vezes as pessoas fazendo queimadura, queimando algumas lesões, e depois de algum tempo o paciente aparecia com melanoma, às vezes já com metástase. Então, pergunta para você, a importância de se fazer uma cirurgia com um profissional bem qualificado, um dermatologista com especialização na área. Segundo, se efetivamente, quando você pode fazer a queimadura com algumas crioterapias, na terapia você bota numa temperatura muito baixa e queima a lesão. E terceira pergunta junta, são 3 em 1. A importância de se toda vez que se resseca uma lesão, mandar para o estudo de anatomia patológica, que a gente vê pessoas, ainda hoje é raro, mas a gente vê alguns profissionais fazendo ressecção de lesões. É raro, mas acontece. Acontece. Mas, assim, o alerta para a população. Então, a importância de se fazer encaminhamento do material de qualquer ressecção de lesão de pele, para poder saber se é um câncer ou é uma lesão benigna. Segundo, quando pode ser feito também a questão da queimadura dessas lesões e a importância de ser operado com um profissional bem qualificado e bem formado. Eu vou começar a responder de trás para frente, tá certo? Então, todo o material que você tira do corpo, que você resseca, ele deve ser encaminhado para estudo anatomopatológico. Não existe você tirar e jogar no balde de lixo. Isso não existe. Porque mesmo que não pareça, você pode se surpreender com câncer de pele ou outro tipo de câncer. Então, tirou. Tirei por estética, não importa. Tirei porque estava incomodando, não importa. Vai para estudo anatomopatológico. Isso não é negociável. Perfeito. Então, para a gente fazer o diagnóstico e tratamento do câncer de pele, é muito importante. Primeiro, um exame com o dermatologista, ele vai usar um dermatoscópio, como o doutor já falou. É um aparelho que ele tem luzes polarizadas e não polarizadas. Então, além de aumentar ele tem um aumento de 10 vezes. Essas luzes permitem que se tire o reflexo da queratina, das camadas mais de cima da pele, e a gente enxerga um pouco na profundidade da lesão. Tem um aparelho que ajuda muito o dermatologista. A gente consegue identificar cânceres de pele muito pequenos com dermatoscópio. Em suspeita, vai se fazer uma biópsia. Para quê? Para a gente ter certeza se aquilo é realmente um câncer de pele ou não. Na suspeita de um carcinoma, ou basocelular ou espinocelular, essa biópsia ela pode ser uma pequena amostra incisional, tirar um pedaço pequenininho da lesão, de 3, 4 milímetros. No caso da suspeita de um melanoma, essa biópsia ela deve ser excisional, tirar a lesão por inteiro, mas não com a margem muito larga, com a margem justa. Por que a gente faz isso? Porque a margem do melanoma vai depender da profundidade que ele está, do estadio
de profundidade de Breslow, que a gente fala, que é quantos milímetros ele está invadindo a pele. Se a gente tira justinho, mas tira todo, você consegue ver na toda a lesão qual é a profundidade que está. Porque se você faz uma incisional, você pode estar subestimando o Breslow. E se você faz com uma margem muito grande e aquele melanoma, ele precisa de um exame que se chama o estudo do linfonodo sentinela, aí você perde esse parâmetro. Porque o que é a pesquisa do linfonodo sentinela? Você injeta um contraste perto da cicatriz e procura, através de um probe, qual é o primeiro linfonodo que drena aquilo e tira para estudo para ver se tem micrometástases. Então, se você tira com a área muito grande, você perde a chance de fazer a pesquisa do linfonodo sentinela. No caso dos carcinomas basocelular e espinocelular, a grande chance de cura é a margem adequada na primeira cirurgia. Então, se faz a biópsia para saber o subtipo, porque para cada subtipo tem uma margem adequada. Perfeito. Então, segue o alerta para vocês aí, que a forma mais importante de se tratar esses pacientes com câncer é o diagnóstico precoce e uma cirurgia feita por um profissional bem formado. Nós vemos hoje uma invasão muito grande do ato médico por profissionais que não tiveram a formação adequada. Isso pode trazer um risco à sua saúde. Então, na hora de você tratar, não esqueça de escolher um bom profissional de saúde. Olhe no site do Conselho Federal de Medicina se esse profissional tem um registro de qualificação de especialista, que é o RQE, porque essas são as pessoas bem formadas e que podem dizer que são especialistas daquela área médica. Nós vemos hoje muitos profissionais não médicos dizendo que são médicos, fazendo atividades médicas e que estão trazendo riscos às suas populações. E vemos também profissionais médicos que não têm a formação adequada, invadindo áreas que eles não foram preparados e não têm a capacitação adequada. Perguntar a Ana agora sobre o tratamento do HIV. Uma pessoa que tem o HIV, ela, após o tratamento, ela diminui o risco, não tem mais nenhum risco de contaminação de um parceiro se tiver uma relação sexual sem o uso do preservativo? Quando essas pessoas podem ficar tranquilas em relação ao contágio do seu parceiro sexual? Muito bem. A terapia antirretroviral, quando ela atinge a carga viral indetectável, ou seja, o vírus ele não é detectável a partir de um ponto de corte mínimo no exame laboratorial, isso assegura que o indivíduo não só está com uma doença, a infecção controlada, mas que também ele não está transmitindo, né, o vírus para o seu parceiro sexual. Então, hoje o indivíduo que é indetectável também é intransmissível, ou seja, I é igual a I. E isso é verdade. Então, a terapia antirretroviral hoje, ela não só tem o potencial, né, a importância de tratar o indivíduo, evitar o adoecimento, como também de evitar a transmissão. Então, tem um papel de saúde pública muito amplo. Perfeito. Maquiagem com fator de proteção solar substitui e protege da mesma forma que um protetor solar em relação à lesão de pele, a chance maior de desenvolver câncer? Então, não é igual, porque na maquiagem não tem aquela regra de você ter o fator de proteção UVA. Então, quando coloca FPS, aquilo é o fator de proteção UVB. O UVA ele vem como PPD ou proteção UVA. Então, as regras de Inmetro, de Anvisa, que regem os protetores solares, o protetor solar ele tem que ter 1/3 de proteção UVA do que ele promete de UVB. Outra coisa é assim, a quantidade que você coloca de protetor solar no rosto, a maquiagem não é a mesma. Geralmente a gente bota muito menos maquiagem para poder ficar bonita, né? Sim. Então, não é a mesma quantidade. E a outra coisa é que nas maquiagens, geralmente, o fator de proteção solar é muito baixo, é 15, 20, e o recomendado é que todos nós usemos um fator de proteção de 30 para cima, que é um fator de muito alta proteção. Há muita diferença na proteção entre 30, 60. Qual é, assim, apesar de parecer que se você usa 60, você tem um dobro de proteção, não é bem assim que funciona. Não é o dobro. Isso é por tempo de exposição.
Então, se eu estou com fator de proteção 30, eu consigo ficar no sol e cada um tem um tempo, Sim. que é a dose eritematosa mínima, que a pessoa fica sem ficar vermelho. Eu tenho 30 vezes mais aquela dose. Então, se eu ando de carro elevador, só saio para almoçar, ou vou pegar o filho na escola, entro rapidinho numa loja, eu posso usar um fator de proteção 30. Agora, se eu sou extremamente branca, trabalho no sol, ou sou maratonista, sou corredora, ou caminho para ir para o meu trabalho, Certo. ou vou para a praia, aí um fator de proteção acima de 50, 70 está muito mais indicado. Perfeito. Um paciente que teve um diagnóstico de HIV, começou a tratar, com que frequência ele deve fazer regularmente esses testes para acompanhamento? Se ele negativou, ele precisa ainda assim continuar sendo acompanhado pelo médico? Com que frequência ele deve ir para o médico? E com que frequência esses pacientes devem ser retestados para ver se eventualmente o vírus voltou a aparecer? O paciente que ele está em tratamento, ele precisa de controle, né, da carga viral e do CD4. A primeira introdução, introduziu o tratamento, entre 60 e 90 dias a gente vai ter o primeiro controle de carga viral e de CD4. A partir daí, a carga viral estando indetectável, a gente vai precisar de controles de carga viral a cada 6 meses. Então, assim, obrigatoriamente, ele precisa de 2 visitas ao ano, no mínimo, com o seu especialista, né? Porque nesta oportunidade, não só o controle de carga viral e CD4, que são os exames que nos dão a aferição de quão bem a terapia está sendo, né, feita, ele está respondendo bem e, principalmente, é a ferramenta que o médico tem de avaliar a adesão desse paciente ao tratamento. Então, muitas vezes a gente vai perceber pequenos escapes da carga viral. E isso não significa resistência, que é o que a gente mais teme, né? É o vírus aprender a se defender da medicação. Quando você tem pequenos escapes de carga viral, muitas vezes não é a falha do remédio, e sim é a falha do paciente. É o paciente que está negligenciando, esquecendo doses, pulando doses, deixa de tomar no final de semana, porque vai sair, porque vai beber, enfim. Então, pelo menos 2 visitas a cada 6 meses. Perfeito. Nós falamos um pouco sobre prevenção, sobre a exposição solar, sobre o uso de camisas com proteção UV, sobre o uso de protetores solar. Falamos um pouco também sobre a importância da cirurgia ser feita por um profissional adequado, competente, bem treinado. Mas eu queria que você falasse um pouco quais são os principais avanços. Eu sei que temos alguns avanços grandes em tratamentos de melanoma, eu sei que você não é oncologista, mas assim, de uma forma geral, o que é que mudou nos últimos anos e que teve um grande impacto no tratamento do câncer de pele? Então, de 10 anos para cá, a gente teve uma grande revolução no tratamento do melanoma. O melanoma invasivo, antigamente, o tratamento era muito ineficaz. Então, novas drogas como imunoterapia, terapia-alvo, elas melhoraram muito o controle da doença. As pessoas conseguem ter uma sobrevida muito maior. E de menos tempo para cá, mas também recente, mas de menos tempo para cá, a gente também tem tido a introdução de terapias-alvos e imunoterapia para carcinomas localmente invasivos, o basocelular e o espinocelular. Então, tem tumores que são ou porque demorou muito de procurar o médico, o próprio paciente negligenciou, ou porque foram tumores que não foram tratados adequadamente na primeira cirurgia. Por isso que é importante, né, fazer uma cirurgia, um médico especialista, o dermatologista, ele opera esses tumores. Então, esses tumores que eles são deixados com margem comprometida ou com uma margem inadequada, porque às vezes vem lá, margem livre, mas não foi uma margem adequada para aquele subtipo de tumor. Então, esses tumores têm uma grande chance de recidiva. E, às vezes, a recidiva não é tão óbvia, ela vai por baixo da pele, Sim. principalmente em região pilosa, de couro cabeludo, de barba, e vira um tumor inoperável. Não dá para você tirar o rosto da pessoa. Então, a gente já tem, hoje em dia, graças a Deus, drogas que controlam esse tipo de tumor. Perfeito. A pessoa com HIV, ela consegue envelhecer de uma forma saudável? A gente sabe que o tratamento consegue resolver muita questão da carga viral, consegue muitas vezes curar essas pessoas. Elas têm uma redução da sobrevida pelo HIV? Não.
Então, essa eu acho que é a resposta que a gente mais gosta de oferecer ao paciente que chega com o diagnóstico, né, com o exame positivo para HIV. Então, ele não muda a sobrevida dele se ele adere bem ao tratamento e se ele tem uma boa resposta. Ele vai ter as complicações de qualquer paciente sexagenário, 60 mais, 70 mais, né? Que são as doenças do coração, que são as doenças do pulmão, mas enfim, não pelo vírus HIV especificamente. E as medicações, elas também, né, com o desenvolvimento da ciência, elas melhoraram muito, evoluíram muito, então hoje elas são muito melhor toleradas, elas são muito menos agressivas, com menos efeitos colaterais e mantendo a mesma margem ou até maior de segurança e de eficácia. Perfeito. Então, assim, a gente fica aqui claro para todos vocês assim, a importância de ouvir profissionais capacitados que tragam informações confiáveis. E eu queria pedir, inicialmente, que Maria Clara falasse para nós uma mensagem para todos aqueles que estão assistindo essa apresentação conosco, uma mensagem para esse mês de dezembro, e você, como a principal liderança do nosso estado, do Dezembro Laranja aqui no combate ao câncer de pele, qual é a mensagem que você gostaria de passar para a população e também para os nossos colegas que estão nos assistindo através desse podcast da Associação Baiana de Medicina, para um clínico geral, para um pediatra, porque informação confiável é crucial nos dias de hoje, onde a fake news vem se espalhando de uma forma muito rápida. Eu queria reforçar a importância da proteção solar no combate ao câncer de pele. É muito importante. Às vezes a gente vê fake news, né, falando que não tem problema, mas não é verdade. Lógico, tem outros fatores, como genética, uso de medicação imunossupressora, que facilitam o câncer de pele, mas o principal vilão realmente é o sol. Eu queria alertar para que as pessoas façam o autoexame, percebam o seu corpo, vejam se tem alguma lesão suspeita e procure o dermatologista. Porque quando o câncer de pele ele é operado no início, a chance de cura é de mais de 90%. A Sociedade Brasileira de Dermatologia faz essa campanha Dezembro Laranja desde 2014, mas desde 2009, desde 99, existe um mutirão de atendimento em todo o Brasil, com dermatologistas voluntários, sempre no primeiro sábado de dezembro. Isso acontece desde 99. O ano passado foram mais de 3 mil voluntários e se faz uma triagem para detectar lesões precoces de câncer de pele. Perfeito. Muito bom essas dicas aí e que servem de alerta para cada um de vocês. Eu queria agora pedir a Ana, para poder ela reforçar também a importância do Dezembro Vermelho para a nossa população e das mensagens que foram aqui compartilhadas para esclarecimento de todos. Então, o Dezembro Vermelho ele tem um papel, né, que é o papel da lembrança, do combate, da luta contra o HIV. É importante que a gente conheça o estado sorológico. Então, eu costumo dizer que essas doenças infecciosas que são silenciosas, elas precisam ser testadas e testadas com frequência. E a recomendação é essa, né? É que se teste com frequência em relação às ISTs, e em especial o HIV, porque quanto mais precoce o diagnóstico, maior a eficácia do tratamento. É evitar que o indivíduo adoeça. Ele vai ser infectado, mas ele vai conviver com o HIV sem adoecer, sem evoluir para a AIDS. Então, isso é um ganho muito grande. A Organização Mundial de Saúde, ela tem uma meta, né, em que 95, 95, 95. O que é que significa? Que 95% das pessoas que vivam com HIV sejam diagnosticadas nos seus países. Uma vez diagnosticada, 95% delas tenham acesso à medicação. E uma vez que tem acesso, 95% dessas pessoas tratadas tenham carga viral indetectável. Então, é fundamental que as pessoas estejam atentas e procurem conhecer qual é o seu estado sorológico. Perfeito. E apenas para reforçar, o preservativo, ele previne o HIV, mas previne também a disseminação de doenças que estão muito comuns no dia de hoje, entre eles o HPV, que realmente tem sido uma epidemia em todos os consultórios de ginecologistas, de urologistas, de infectologistas, de pediatras, de otorrinolaringologistas, cirurgião de cabeça e pescoço. Cirurgião de cabeça e pescoço. Então, assim, a importância de realmente usar o preservativo, não apenas para evitar o HIV. O HIV é apenas uma das doenças que podem ser prevenidas, mas tem outras
que são prevenidas com o uso do preservativo e que nós temos sempre que estimular a nossa população, especialmente aqueles mais jovens, que têm relaxado em relação ao uso do preservativo. E a Associação Baiana de Medicina, como uma das suas funções é trazer a ciência, é importante também nós termos uma aproximação com as nossas sociedades regionais. Então, a Sociedade Brasileira de Infectologia e aqui na nossa regional, a Sociedade Baiana de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a Sociedade Local Baiana de Dermatologia também, onde nós temos aqui presidente e próximo presidente, são parceiros estratégicos. Estejam certos que cada uma dessas entidades só fazem parte da sua diretoria pessoas muito bem selecionadas, com a formação técnica, com a formação ética e que trazem informação confiável. Nos dias de hoje, cada um de vocês que estão vendo as redes sociais, os Instagrams, os TikToks, os Facebooks, existe muita propaganda enganosa que pode trazer um inúmero malefício para a sua saúde. Dessa forma, eu agradeço às nossas colegas que participaram aqui conosco da democratização de conhecimento, que é uma das coisas fundamentais para a nossa sociedade, e que indiretamente elas estão beneficiando a nossa população, porque todas as informações que vieram à tona hoje são informações confiáveis e baseadas em evidência científica. E em nome do nosso presidente Robson Moura, eu agradeço mais uma vez a Sociedade Baiana de Infectologia, a Sociedade Baiana de Dermatologia nas suas pessoas, que puderam compartilhar conosco essas atualizações sobre o câncer de pele e sobre a AIDS e o HIV. Obrigado a todos e peço a cada um de vocês, compartilhe esse podcast, que é uma forma de nós combatermos as fake news e valorizarmos as pessoas que trabalham com a medicina baseada em evidência. Obrigado a todos mais uma vez.